Tudo bem? Vamos começar mais um programa Sementes Literárias, comigo, Luciano Melo, esse seu espaço de expressão e de expansão de saberes por meio da arte literária. E hoje eu trago para vocês uma obra que uma sabedoria antiga, uma sabedoria ancestral de mais de 4.000 anos de história, o Eneagrama. Essa obra chama-se Eneagrama da Transformação, do padre Domingos Cunha. Na realidade, o Eneagrama é uma tradição, que, como eu já disse, já tem mais de 4.000 anos, a partir da tradição oral, passada pelos relatos, que somente nas últimas décadas ela se transformou em um saber psicológico, quase como uma ponte, uma travessia entre a psicologia e a espiritualidade. Na realidade, o Eneagrama ele se propõe como uma expressão da nossa personalidade. São tipos, estruturas de personalidade ao qual nós nos reconhecemos. E as personalidades, essas estruturas, se compõem a partir da história de vida de cada um. Mas como um elemento que muitas vezes algumas pessoas trazem como até uma certa resistência a tudo aquilo que traz rótulos, o Eneagrama não se propõe a ser um rótulo. São tipologias que expressam um mapa dessa personalidade e nenhum mapa é o território em si. Cada território é único. Eu gosto muito da metáfora da biologia, Então as tipologias, e por isso que se chama de Enea, são 9 tipos de personalidade, 9 estruturas centrais. Elas se equivalem a famílias de árvore. Você tem os cajueiros, os coqueiros, as mangueiras. Cada família ela traz traços em comum entre si, Mas você vai encontrar coqueiros completamente diferentes uns dos outros, mesmo pertencendo à mesma família. Então eu diria que assim é a sabedoria do Eneagrama. Por mais que você tenha as mesmas tipologias, mas cada ser humano é único. Cada mapa traz sinais, traz chave de leitura para que você possa seguir a sua própria jornada de autoconhecimento, de crescimento pessoal, profissional ou espiritual, como cada um queira. Mas a sabedoria, e esse livro particularmente é do padre Domingos Cunha, que é uma das maiores autoridades no Brasil. Mas o Eneagrama ele é estudado, como eu disse aí nas últimas décadas, por vários níveis de conhecimentos explícitos, formais. A própria Universidade de Stanford, por meio de Ellen Palmer, tem estudos aprofundados sobre essa ciência. Então, ela se propõe de fato a desvelar caminhos que nos ajudam a construir uma vida no nível de plenitude maior. Porque ela nos traz a consciência do que o padre Domingos muitas vezes chama de pecado, mas não o pecado do ponto de vista religioso. O pecado naquilo que é o peccare, do latim, errar o alvo. Sempre que nós estamos desviando do nosso projeto, do nosso propósito natural, sempre que os vícios daquela personalidade que se expressa por meio de paixões, paixões são aquelas fixações, quase como um disco arranhado que volta sempre para o mesmo ponto, para o mesmo lugar. Então o Eneagrama nos propõe a ajudar a ampliar essa consciência de nós mesmos. Eu digo sempre, como uma tradição antiga, muito conectada às linhas espirituais, nós não somos a personalidade, nós somos um ser ampliado, com consciência da totalidade. Mas a personalidade é aquele lugar onde nós congelamos, onde nós fixamos muitas vezes uma maneira de estar na vida, quase que como se fosse uma armadura. Então o caminho é esse caminho de flexibilizar, Segundo a psicologia, essa estrutura de personalidade ela não muda. Ela é uma estrutura que define uma maneira de estar no mundo. Mas à medida que você vai flexibilizando, nós podemos visitar vários papéis diferentes nessa vida e nos tornando muito mais espontâneos diante da natureza, dos fatos, dos eventos que se apresentam. Então, na realidade, esta obra ela é uma coletânea, O padre Domingos escreveu, são 4 livros, eu utilizo, os meus estão todos riscados como material de pesquisa, de consulta, para trabalho nas minhas mentorias, como processo muitas vezes de autoconhecimento, quando você quer identificar, muitas vezes situações do cotidiano onde você incorre nos velhos vícios, nas velhas práticas. Então é muito didático, tá? O primeiro, ele chama-se,
O Enneagrama da transformação personalidade e subtipos, porque além da estrutura central da personalidade, o Enneagrama fala de subtipos onde qual essa personalidade interage com a vida, né? Então elas dão, eu diria, contornos a essa personalidade. O segundo, ele fala sobre os caminhos de crescimento, né? Quais são as avenidas aí que cada tipo pode se trilhar ou se basear na sua jornada diária. A essência, quais as ideias sagradas de cada tipo e quais as virtudes essenciais que efetivamente se manifestam como excelência nessa vida cotidiana, à luz de cada um desses tipos. E o que ele chama da dança entre a personalidade e a essência, né? Que é esse lugar de fluidez, que é esse lugar onde nós podemos de fato nos expressar na vida em toda a nossa potência, com liberdade do vir a ser. Então vale a pena, né? Uma obra que eu indico, não só a obra em si, né? Mas a busca por essa filosofia como instrumento de autocompreensão, de autoconhecimento e também de reconhecer no outro as suas limitações, para que nós saiamos desse processo de julgamento muitas vezes ferino, né? Que machuca o outro. Então fica a dica, vale a pena e lembre-se, quem não muda sua mente, permanece semente.